Então, vamos adiante. Carlão, pode fazer a leitura, por favor? Tá bom. Boa noite a todos aí que não tinha chegado. Boa noite. Mensagem de ambientação, número 31. Torna-te pacificador. Onde te encontres, estimula a paz e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda parte poderiam ser evitados, ou pelo menos contornados, se os homens mantivessem o espírito de boa vontade uns para com os outros. Uma ofensa silenciada, uma agressão desculpada, um golpe desviado evitam conflitos que ardem em chamas de ódio. Confia na força da não-violência, e a paz enflorescerá o teu coração, teu e o coração de quantos se acercam de ti. Eu me lembrei um pouco de ontem, daquele, daquela crueldade, né, que você tem pelo descabida, né, que você faz com o outro, mas você pode evitar, pô. Só silenciando. Aí. O melhor exemplo foi o É Gandhi, uma né? ferramenta, né, que a gente pode utilizar para frear, né, os nossos impulsos aí mais violentos, né? Mais A alguém? comunicação, a comunicação não violenta está aí exatamente para isso. Exatamente. Sugiro até vocês que depois, quem tiver tempo, quem gostar do assunto, dê uma pesquisada. Comunicação não violenta. É um tema importante, tem muita coisa importante aí na internet para se pesquisar, para se ler, e ajuda bastante. Com certeza. Vamos então à nossa prece. Alguém mais quer falar algo sobre o tema? Ana's iPhone é a Mariana? Não, a Mariana, acho que é Samsung. Samsung, né? Tá. Então, tá bom. Oi, boa noite. Não, Ana, é Ana mesmo. É Ana mesmo. Sim. O senhor está me Tá bom. vendo, não? Não estou te vendo. Ela é não- nova aqui com a gente, não é, Ana? Sim, sim. Ela Eu é acabei nova. de entrar, que eu lembrei, aí eu falei, ai, nossa, aí entrei, mas eu acho que eu entrei no final, né? Não, tá Problema começando. não. Seja bem-vinda. Que Seja bem-vindo. bênção, puxa vida. Peraí, Que eu vou bom. sair daqui, vou para a outra sala. Peraí, aí eu ligo a câmera. Mãe, eu estou na reunião aqui, estou na reunião. Vamos à nossa prece, então? Isso, deixa eu botar a câmera. Ok, estão me Oi, vendo? Ana. Estamos Tudo vendo. bom? Boa Seja noite. bem-vindo. Tá bom? Vamos à nossa Obrigada. prece agora. Sim, por favor. Então, vamos estrenar as nossas mentes, vamos pensar em Deus, em Jesus, e agradecer por mais um dia, pelo alimento que esteve em nossa mesa, pelos nossos companheiros de estrada, nossa família, e agradecer a Jesus por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudo, e, consequentemente, uma noite de aprendizado. Pedimos aos bons espíritos que levem à luz aos nossos irmãos Valdemir e Mauro, para que nos orientem, para que nos guiem no estudo da noite, transmitidos os ensinamentos e que nós possamos ter condições de aprender e, preferencialmente, Jesus, de colocar em prática o que nós aprendemos aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada aos espíritos amigos aqui presentes também e que protegem o nosso grupo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, É o Ronald, vamos Ronald à que vai ler? leitura. Isso. Ô, Ronald, vamos fazer o seguinte, Sim, senhor. sem comentários, né, pelo menos, mas ler o início e a gente começa a comentar a partir do 5º parágrafo. Só para quem está chegando aí se ambientar e saber do que a gente está falando. A Ana que está chegando aí e outros, né, que estão chegando, pelo menos para pegar a mensagem inteira. Começa lá no item 9 mesmo. Isso. A Ok. ingratidão dos filhos das famílias. Perfeito.
Então, boa noite a todos, que eu não falei. Capítulo 14, Instrução dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, item 9. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Ele revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta um caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que vamos considerar para analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros. É dado, entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na Terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, sobretudo, a de amarem os que lhes destruíram, quiçá, os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução. Oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui uma prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência, há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Perfeito. Então, Ok, Ronald, só um minutinho. Para quem está chegando aí hoje, na semana passada, nós discutimos, conversamos até esse parágrafo.
e o estudo fica lá na página do YouTube, na página do SEAC, no YouTube. Quem quiser participar, quiser ver o que foi discutido, como foi discutido, é só acessar lá, se inscrever, né? Quem não se inscreveu ainda, na página do SEAC no YouTube, e acessar o estudo que nós fizemos na semana passada. A partir de agora, a gente começa esse outro parágrafo, e aí sim, começamos, parágrafo por parágrafo, a discutir, a conversar. E quem está chegando, que não conhece ainda o nosso método, como a gente costuma brincar aqui, é democrático. Aqui é democrático mesmo. Então, todos têm o direito de falar, a liberdade de expressão é plena, fiquem à vontade para falar, aqui não tem cassação de palavra, não tem cassação de expressão, então fiquem à vontade para falar. O que a gente costuma dizer lá no SEAC, o que não é bom é sair daqui com dúvida. Então, vamos discutir, mesmo que a gente fique discutindo o estudo inteiro, uma frase, um tema, não tem problema. Nós não temos pressa, nós temos todo o tempo do mundo, nós somos infinitos, então, se a gente vai acabar nessa encarnação, a gente acaba na outra. Mas a gente vai continuar estudando com calma, com serenidade, sem nenhuma pressa. Então, a Ana, o Oswaldo chegou semana passada, chegou ontem, né? Então, o Oswaldo também está chegando. E mais, quem estiver chegando aí, fique à vontade para perguntar, levantar a mão, dar opinião, não concordo, eu penso dessa maneira. Vamos discutir sem problemas, tá bom? Então, vamos lá, Ronald, por favor. Você está com o sinal fechado, está com o som fechado. Desculpa. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: o que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis, vos seja concedido, reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Lembrando aí, mais uma vez, né? Nós estamos tratando da ingratidão dos filhos e dos laços de família. E falando, principalmente, essa mensagem de Santo Agostinho, falando das dificuldades que existem, especialmente entre pais e filhos. Claro que não é só entre pais e filhos, entre irmãos, entre familiares, de uma maneira geral, das dificuldades que existem. Mas, especialmente, Santo Agostinho chama a atenção dos pais e os filhos. E, entendendo, os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus. Nós, humanos, encarnados, né, o máximo que fazemos aqui é produzir um corpo. A associação, né, do homem e da mulher produz um corpo. Mas a alma que nele encarna vem do espaço. E é interessante que ele fala aqui, a nossa missão. Qual é a missão dos pais? Aproximar de Deus a criatura. Então, essa é uma das missões, e talvez a missão mais importante da paternidade, ou da maternidade. Aproximar de Deus os filhos. Sempre vai acontecer isso? Os filhos sempre vão aceitar
a instrução, a orientação dos pais? Não, né? Nós sabemos que não, né? Nós conhecemos, e às vezes muito próximo de nós, situações em que os filhos, em absoluto, não aceitam essa condição. Eu participo de um grupo aqui na quinta-feira, que uma mãe está até me dizendo essa semana passada, de que o filho dela foi criado na evangelização, foi sendo desde cedo evangelizado, da mocidade e tal. Aí chegou na faculdade, depois de um tempo de faculdade, mãe, agora eu sou ateu. Não acredito mais em Deus, não acredito mais nisso, não acredito mais naquilo, não acredito mais naquilo. E a mãe tomou um choque, um susto, mas eu fiz a minha parte, disse-me ela. Eu orientei, eu levei para a instrução, eu levei para a evangelização, eu levei para a mocidade, eu fiz o que era possível. Se ele não aceitou, não é mais problema meu. Eu fiz a minha parte. E o que Santo Agostinho diz aqui é: se nós descuidarmos da nossa missão e os nossos filhos, vou botar aspas aqui na palavra, tá? Perderem-se em função dos nossos descuidos ou das nossas omissões, nós teremos como castigo ver os nossos filhos em situações difíceis, entre os espíritos sofredores. E aí, humildemente, pediremos ao Pai uma nova oportunidade para reencontrar de novo esse filho e tratá-lo como deveria. Se nós formos ou tivermos sido relapsos, digamos assim, ou não atentos a essa educação. Pero a partir do momento que eu fiz tudo aquilo que me era possível, acalmo o meu coração. Eu fiz o que era possível. Mas, Santo Agostinho, lá no início dessa mensagem, nós discutimos semana passada, esses espíritos são espíritos rebeldes, muitas vezes adversários da família, adversários dos pais, que não vão aceitar de bom grado, em princípio, as orientações. E vão se rebelar, vão brigar, vão, né, se tornar ateus, como esse caso que eu citei. Mas tenhamos calma, tenhamos serenidade. Porque Deus vai perguntar: o que você fez do seu filho? E, de novo, não é filho nosso, é filho de Deus. Então, o que nós fizemos? Trabalhamos? Indicamos? Orientamos? Se fizemos, tudo bem. Vamos ter a serenidade de esperar uma nova oportunidade, porque ela virá. Nós vamos reencontrar de novo, talvez não no papel do filho, mas no papel do pai, do irmão, do amigo, do primo, daquele amigo que a gente tem mais estima, às vezes, do que o irmão. Então, essa é a nossa situação. Façamos a nossa parte, trabalhemos para aproximar os nossos filhos de Deus e o resto é com Deus, que é o pai dos nossos filhos e o nosso também. Diga, Mauro. Só para ver a pergunta da Natasha, né? Ela botou assim: será que os amigos influenciam? Influenciam, claro que influenciam. E aí, Natasha, pegando o gancho aí da sua pergunta, né? Não importa se a sociedade que vamos conviver fora das nossas paredes, né? Se elas terão influência ou não, porque o nosso papel é dentro das paredes, né? Ou seja, no lar, na convivência, é ali que nós vamos colocar aí todos os nossos recursos para auxiliá-los. Fora dali, fora desse convívio, né, familiar, né, fora das instruções que, porventura, nós lhes proporcionamos, é com ele. Se ele adotar, não tem problema dos amigos. Ele vai continuar seguindo as orientações que ele absorveu do seu trabalho de orientação, né, de educação. Se ele não absorveu, aí a influência dos amigos vai falar mais alto. Mas não se preocupe com isso. O importante, como o Valdemir falou, é nós fazermos a nossa parte.
com empenho, com honestidade, né, com desnudo, e assim garantir, não nem podemos usar essa palavra garantir, né? Mas ter a certeza de que fizemos bem aquilo que estava ao nosso alcance. Perfeito. Diga aí, Oswaldo. Então, também só nesses ensinamentos, né, que a gente dá para os filhos, só destacar o papel do exemplo, né, porque principalmente a criança, né, novinha, copia muito, né, o que a gente faz, seja bom ou ruim, tá ali, é um espelho, né, então, a, não só, né, tentar guiar, mas principalmente mostrar, né, como que eu vou querer que a minha criança vá por um caminho se eu só estou falando para ela ir, eu não sigo aquele caminho, né? Fatalmente, dificilmente ela vai seguir aquele caminho, né? Se eu não dou o exemplo. Então, né, vigiar nossas ações para sermos uns bons exemplos, né, para os nossos filhos. O que aprendemos, né, Oswaldo, é que as palavras movem, mas os exemplos arrastam. Então, realmente precisamos mostrar com exemplos. Mas, em algumas situações, há espíritos, irmãos, ainda rebeldes, que chegam na nossa família e que, mesmo com os exemplos, é o caso que eu estou citando, eu conheço a situação, né? Especialmente a mãe dá um exemplo, a mãe trabalha no centro espírita desde sempre, faz todo o possível, e o filho, ao entrar na faculdade, novos amigos, né, na faculdade, acabaram o influenciando a abandonar a crença que ele tinha anteriormente. Mas não tenhamos dúvida de que uma semente plantada não estraga. Uma semente plantada não morre. Ela vai germinar em algum ponto. Pode ser nessa vida, pode ser daqui a 50 reencarnações. Ele pode endurecer o coração e eu não quero, e passar 1, 2, 10, 50 reencarnações sem acreditar. Mas um dia ele vai lembrar de uma palavra, de um conselho, de uma prece que alguém fez, e isso vai despertá-lo. Um exemplo que nós temos bem conhecido nosso é do André Luiz. Né? Ele está lá no umbral, né? Com enorme dificuldade, passa lá inúmeros anos, até que ele se lembra que a mãe o havia ensinado a orar. E depois que ele faz uma prece, ele tem possibilidade, ele tem a capacidade de ver, de enxergar a mãe que estava ao lado dele, de enxergar o Clarenço que estava ao lado dele. Então, isso pode acontecer. A semente não se perde. A gente fala, uma semente jogada no terreno certo vai germinar em algum ponto, em algum tempo. E a gente, às vezes, tem exemplo, principalmente em mesas mediúnicas, em conversar com espíritos endurecidos, e uma festinha de aniversário de 7 anos que a madrinha fez uma enorme diferença para ele. Uma festinha de aniversário onde ele foi acolhido, onde ele foi amado, onde ele foi respeitado. Então, isso é perfeitamente possível. Então, não tenhamos medo de plantar. Agora, lembrando Paulo escrevendo lá aos Coríntios, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é de Deus. A frutificação é de Deus. Eu não tenho que esperar a colheita. Porque primeiro a erva, depois a espiga, e depois os grãos na espiga. Então, tudo é dentro de uma sequência, dentro de uma ordem lógica. Por isso, façamos, como lembrou o Mauro aí, façamos a nossa parte. E deixemos que o resultado seja com Deus, que é o Pai do nosso filho e o nosso também. Diga aí, Carlos Santos. Deixar, após você ter ensinado tudo que pôde, ou passar tua experiência, e o filho vai crescendo até o momento que vai andar sozinho. Se ele for por um caminho que não foi aquilo que foi ensinado pelos pais, né, pelos avós, que seja, e até onde esse estender a mão é possível ajudá-lo ainda, entendeu?
Porque pode ser que ele continue assim o resto da vida e os familiares tentando esticar, dar a mão, né? E ele não queira. Isso tem um limite? Estender a mão, fazer a caridade, não tem limite. Deus não nos dá limite para isso. Quantas vezes eu já reencarnei para vencer uma dificuldade? 1, 2, 10, 20 vezes para vencer uma dificuldade. Deus está sempre nos renovando as oportunidades. Compete a nós, obviamente, com as limitações que nós temos, mas compete a nós estarmos dispostos a ajudar sempre. Ajudar sempre. Mas nem sempre a ajuda é aquilo que o filho quer. Porque nem sempre Deus nos dá aquilo que eu quero. Deus me dá aquilo que eu quero. Deus me dá aquilo que eu necessito. Então, um não, muitas vezes, é muito mais saudável do que um sim. Um não explicado, orientado, com orientação, com certeza. A gente sempre costuma dizer, eu sempre costumo dizer, que não é o que se diz que pode contrariar ou pode levar uma pessoa a aborrecimento, mas é como se diz. Então, Jesus diz lá, seja o seu dizer, sim, sim, não, não. Então, na hora de dizer não, vamos dizer não. Não por isso, por isso, por isso. Não é porque eu quero. E aí me permite um exemplo pessoal. Eu tenho um neto hoje que está com 22 anos. Quando ele era muito pequeno, uma vez ele veio reclamar comigo que a mãe dele tinha brigado com ele porque ele não tinha feito qualquer coisa. Eu disse, o que ela... Não, porque ela não fez, ele mandou qualquer coisa. Aí ele perguntou para ela, mas por que eu tenho que fazer? E ela disse, porque eu estou mandando. E ele não aceitou. Isso com 3, 4 anos. Ele não aceitou. E ele veio conversar comigo e disse, você tem razão. Ela precisa explicar por você, vai explicar para você por que você precisa fazer as coisas. É o que nós precisamos fazer com as crianças. Agora, claro, que o filho dessa minha amiga, que se tornou ateu, ele é adulto. Ele tem livre-arbítrio. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, precisamos também, por nossa vez, respeitar o livre-arbítrio dos nossos educandos. Sejam eles lá filhos, netos, alunos, evangelizandos, enfim. Mas precisamos respeitar e ajudar na medida do possível. Não sei se eu pude ajudar ou se eu te atrapalhei. Se eu atrapalhei, fica à vontade para dizer. Não, eu estava querendo dizer no sentido de ajuda mesmo. Que às vezes você quer ajudar, a pessoa não quer ajuda. Quer ajudar, a pessoa não quer ajuda. Aí ela, lá para frente, ela volta e pede a sua ajuda. Já aconteceu isso aqui na sala, as pessoas já comentaram algo parecido. Aí você vai lá e ajuda de novo. É isso que eu estava querendo dizer, entendeu? Você não tem um limite para ajudar. Você só tem que estar sempre pronto para ajudar. Isso eu entendo. Tá vendo Mas esse será copo? que Tá vendo esse copo ajudando aqui? sempre, aquela Aham. pessoa não se sente também, sei lá, pressionada, que você está sempre querendo ajudar, esse tipo de coisa? Carlos, tá vendo esse copo? Eu não posso virá-lo porque ele está cheio. Mas às vezes no consultório eu faço isso. Eu viro, eu tenho uma caneca lá que eu viro e digo para o paciente: você pode me dar um pouco d'água? Mas não, sua caneca está de boca para baixo. Nós não podemos ajudar ou forçar uma ajuda a quem não quer ajuda. E, de novo, não podemos ajudar servindo, dizendo sim sempre. Precisamos ter esse cuidado. Eu vou ajudar dentro dos meus limites, mas dentro dos meus princípios éticos, morais que eu ensinei. Ah, eu quero que você me dê dinheiro para comprar drogas. Não, droga faz mal. Me permita um outro exemplo. Estou conversando com meu irmão um dia desse, e ele disse que o meu sobrinho, filho dele, foi no armazenzinho lá perto da casa deles e comprou uma garrafa de vinho, mandou botar na conta do pai. O pai foi lá e disse, eu não vou pagar essa. Foi lá, chamou o filho, ó, você vai trabalhar e vai pagar a garrafa de vinho. Se você quiser 1 quilo de arroz, conte comigo. Se você quiser alguma coisa para comer, conte comigo. Mas o vinho eu não pago. E o filho está lá hoje,
né? Isso já tem algum tempo. E o filho está lá hoje, sério, trabalhador, honesto, enfim, pai de família. Mas é não ceder àquilo que eu acho, que eu sei que é ruim, que é bom. Então, esse é o cuidado. Isso é o cuidado que Deus tem conosco. Deus nos dá aquilo de que precisamos. Diga, Ronald. Bom, você sabe, né, amor? Eu tive uma relação muito conflituosa com meu pai, entendeu? Muitos anos, filho mais velho, mais antigo, ele achava que eu tinha que dar o exemplo. Enfim. Ele dizia: você veio para ser o herdeiro do rei. Eu falei: você perguntou se eu quero ser o herdeiro do rei? E por aí vai. E ele nos obrigava, na infância: não, vocês têm que fazer o catecismo, vocês têm que ir à missa todo domingo. Aí eu tenho que ter. Por que nós temos que ir e o senhor nunca vai à missa? Por que eu tenho que ir e o senhor não vai? E muito depois do tempo, quando eu me interessei, né, bom, me identifiquei, vamos dizer assim, com o espiritismo, aí que as brigas eram homéricas. Até que eu não aguentei, chutei o pau da barraca e saí da casa. Mas eu quero ressaltar o seguinte: mesmo apesar de todo esse conflito com ele ao longo de anos, eu tive que, inclusive, fui morar em comunidade, como por exemplo, eu morei do lado da Boca. Não me prostituí, não me viciei, não matei, não roubei, porque os pequenos valores morais que ele me ensinou, isso ficaram na alma. É como o Oswaldo falou, né? A palavra ensinou, mas o exemplo dele arrastou, entendeu? Meu pai não fumava, não bebia, era só casa, trabalho, trabalho, casa, entendeu? Então, isso aí eu internalizei. Faculdade era o que mais tinha, viciado, maconha daqui, maconha de lá, vamos para cá, vamos para lá, vamos para a festinha. Não, não vou, não vou. Não é a minha índole. Agora, a minha grande frustração hoje como pai é isso que você falou. Botei eles quando pequeno na evangelização, lá no Jeff, levava eles, ia com eles, assistia a palestra. Mas eles mesmos chegaram para mim: pai, eu não estou afim, não é a minha praia, eu não quero, eu não gosto, eu não posso forçá-los. Aí eu te pergunto: será que eu abandonei ou será como o Carlos falou? A gente tem que estar sempre insistindo nisso. Isso que eu queria saber. Entendendo, Ronald, dentro da minha percepção, tá, gente? Aqui é a minha percepção, não é a verdade, não é a melhor, é só a minha percepção. Mas entendendo, Deus não respeita o meu livre-arbítrio? Se eu quiser matar alguém, Deus não me permite? Deus me autoriza, me permite. Ele não vai me impedir de fazer. E chega a um determinado ponto que, se você forçar uma situação, até a gente fala no CA, que o Mauro sempre lembra lá, né? Na evangelização infantil, pergunte à criança se ela quer participar. Estimule, oriente, mas deixa que ela escolha. Depois de um determinado ponto, não tem jeito. Meu neto não foi para a evangelização. Meu filho foi, meu neto não foi. É um rapaz de bem, uma pessoa de boa índole, trabalhador, honesto, extremamente inteligente, mas não foi para a evangelização. Se eu não quero, não quer. Seja um homem de bem. Se for um homem de bem, não precisa ser espírita. Não precisa ser nem evangelizado, né? Porque o homem de bem está evangelizado sem que ele saiba, sem que ele perceba que está evangelizado. Quer dizer, evangelizado é aquele que foi no centro, ficou lá, participou. Não. Evangelizado é aquele que faz o bem, aquele que segue os ensinos de Deus. Então, entendo assim como um dos melhores caminhos, digamos assim. Você tem uma ideia, Valdeir? Nem batizaram a minha neta. Não serve para nada. Para que batizar? Bom, livre-arbítrio. Deixei correr, né? Tudo bem. Hoje ela está colhendo lá. A garota com 9 anos está revoltada, enfim, está colhendo o que plantou, né? Todos colhemos aquilo que plantamos. Nós também estamos colhendo. Diga, Maurinho. Eu queria compartilhar com vocês uma orientação, né, que o irmão Felipe é um irmão espiritual, um dos mentores da casa, e ele fala sempre que pode, né, lá no trabalho de saúde, ele orienta esse trabalho, e muitas vezes ele repetiu a seguinte orientação: que na vida nós temos que ser como o porto. O porto não vai atrás do navio, ele se equipa para atender o navio quando chega.
Então, o navio sai e escolhe seus rumos. Vai pegar mar bravo, vai pegar mar tranquilo, né? Vai vir depauperado, vai vir inteiro, e o porto está lá, aguardando e equipado para atender ao navio, não importa como ele regresse. Então, é uma orientação muito interessante que ele traz, e é uma grande verdade. Muitas das vezes, como o Carlos falou, outros falaram aqui, a gente fica muito preocupado, porque o outro, a gente fez a nossa parte, equipou o navio, preparou o navio para que ele velejasse. E o navio vai ter que velejar em algum momento. Ele vai ter que abandonar o porto e seguir seus rumos. Então, esse é a nossa preparação. Equipar o navio para a sua viagem, porque ele vai ter que viajar. E aguardar para o retorno. Se ele retornou bem, se ele retornou, né, cheio de especiarias, ótimo. Se ele voltou depauperado, vamos cuidar dele, para que ele possa retornar e continuar sua viagem. Então, é mais ou menos assim que eu vejo também, né? Ele nos falou isso, vira e mexe, ele repete. Muitas vezes, a gente quer ser o porto que vai atrelado ao barco, não tem como. A gente vai atrapalhar a viagem do barco. Então, nós temos que confiar na preparação que fizemos. Se o barco saiu meio empenado, que talvez em alguns aspectos a gente não deu muita atenção. Então, em outros, mas ele vai voltar. Tenho a certeza de que ele vai voltar ao porto. Quando ele voltar, estejamos nós em condições de oferecer ali o que ele não levou na primeira viagem. Essa questão mesmo aí da questão da religiosidade, né? O Ronald falou, não batizou, como se fosse um problema. Meus filhos também não foram batizados. O espiritismo não tem batismo. E são homens de bem, são pessoas equilibradas, são pessoas que têm seu núcleo familiar, não alterou em nada. Então, a gente tem que ter o cuidado de não impor na vida deles rótulos que determinados segmentos construíram. E colocar, sim, de fato, o que o Oswaldo falou, os nossos exemplos, como o Ronald também falou. Os exemplos que o pai dele lhe ofereceu foram suficientemente fortes para que, no momento da sua emancipação, eles estivessem presentes e norteassem sua vida. É o que a gente quer, é o que o Evangelho fala. Quando Deus pergunta o que fizeste daqueles que eu lhe confiei, é exatamente isso. Você deixou a pampa ou você orientou, deu exemplo, esclareceu? Porque não adianta só, como o Valdemir falou muito bem, né? Não adianta só dizer sim, sim, não, não. É sim, sim por isso e não, não por isso. Uma das coisas que eu e Dulce, desde o início, nós nos organizamos, era exatamente isso. Não vamos nunca dizer somente sim, somente não. Vamos explicar o porquê do sim, vamos explicar o porquê do não. Então, isso muda completamente a absorção daquilo que se está dizendo, da mensagem. E estamos fazendo a nossa parte. Se o outro, ao adotar a autonomia da sua vida, escolher outro caminho, ele tem esse direito. E nós não precisamos nos martirizar por isso, se tivermos feito corretamente a nossa parte. Se não fizemos, é um aprendizado para a gente também. E teremos outras oportunidades, com certeza, desse reparo. Então, por exemplo, um exemplo, né? Tem uma companheira nossa da nossa casa que ela, até os, 40 Brau, 50 e poucos anos, sei lá, ela não tinha nenhuma afeição à religião nenhuma. A avó dela, que era espírita, sentava do lado lá, lia o evangelho para ela, falava, vó, agora não, vó, não sei o quê. Depois, lá de 50 e tantos anos de burra velha, as coisas aconteceram na vida dela, que ela teve que se aproximar do espiritismo e hoje é trabalhadora da nossa casa.
Então, vejam que as oportunidades nunca deixarão de existir em nossa vida. Agora, a cada vez que essa oportunidade voltar, nós temos que estar diferente. Senão, ela vai passar de novo, né? Então, atentemos para isso. Obrigado. Lembrar, Mauro, da orientação do irmão Felipe, eu me lembrei aqui da parábola dos 2 filhos, ou do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo pede a herança, o que o pai faz? Toma, leva. Você tem liberdade de ir fazer o que quiser. O pai sabia que ele ia quebrar a cara? Sabia. Claro que sabia. Mas ainda assim, está aqui, é sua. Você é maior, vacinado. Aí, o porto estava esperando, né? Quando ele volta lá com todas as dificuldades, o que o pai faz? Faz uma festa. Dentro daquele princípio de que há mais alegria no céu pela entrada de um arrependido do que de 99 justos. Então, quando ele volta, o pai está pronto, o porto está pronto para ancorá-lo, para acolhê-lo, para recebê-lo. E fez uma festa. Tanto é que gerou ciúme, gerou discussão, mas é uma outra conversa. Mas também é isso. É um exemplo muito bom para olharmos. O filho cresceu, criou asas, é para voar. O navio precisa zarpar. Tem uma frase de um daqueles navegadores que perdeu a perna, esqueci o nome dele agora. Jerônimo Mendonça? Hein? Jerônimo Mendonça? Não, um navegador. Lars Grael. Grael. O Grael. Lars Grael. E ele diz que o pior naufrágio é não zarpar. É uma verdade. Para o navio, o pior naufrágio é não zarpar. Nós não criamos nossos filhos para ficar conosco. Eles podem até querer ficar, que até é uma liberdade, um direito deles. Mas nós os criamos para ir embora, para cuidar da vida, para também formar outros grupos, outros núcleos e continuar na jornada. E quando não forma? E quando o navio não zarpa? Não atraca, como diz o Mauro, atracou, fica no porto seguro. É uma opção. Ele vai ter que zarpar um dia. Pode ser que não seja nessa encarnação. Ah, bom. Porque está bem velhinho, né? Pode ser que não seja nessa encarnação. Agora, Mas que ele vai zarpar, com certeza vai zarpar. Pode ser que daqui a uma, daqui a duas, como eu disse, daqui a 50 reencarnações. Mas o meu já está com 37 anos e está no Porto Seguro aqui. mas então, ele foi estimulado a zarpar? Foi. Então tá tranquilo, você fez a sua parte. Está tudo certo. Já fiz terapia com o Valdenir, ele sabe aí a complicação que é. Mas está aqui, firme. Fique tranquila que você fez a sua parte. Foi criado dentro de um centro espírita, viu? E é igual o outro aí, não quis saber, acabou. Religião não se conversa. Então, paciência, né? Tem uma página do Humberto de Campos, uma conversa de Jesus com Pedro, quando mataram o Tiago, né? Pegaram o Tiago lá, prenderam, mataram o Tiago, e Jesus vai reclamar. Vai reclamar, não. Pedro entra em prece, chorando, e pede a Jesus que o auxilie. Jesus já tinha partido. E Jesus aparece para ele. E Pedro começa a reclamar. Mas, Senhor, o Abimael entregou o Tiago. E Tiago foi preso. Ele disse, Pedro, fique tranquilo. O Abimael também viverá. Ele disse, mas e o fulano que prendeu ele? Ele também viverá. E aquele outro que matou, que enforcou, aí também viverá. E o que condenou, também viverá. Todos viveremos para superar as nossas dificuldades. Como diz Kardec, eles também desencarnarão. Os descrentes, os ateus, também desencarnarão. E vão ter que encarar a realidade num determinado ponto. Façamos a nossa parte. Você fez a sua. Ponto. Agora, quando ele vai sair, se ele vai sair, não sei.
O fato é, você está tranquilo que você fez a sua parte. Você estimulou, você levou para a evangelização, você fez o que era possível. Mas, quando aquele filho pediu a herança, o pai não discutiu. Toma a sua herança, vai, fica à vontade. Se ele voltar, a gente recebe de novo. Abraça, acolhe. Se ele quiser ir embora de novo, vai embora de novo. É. A semente foi Precisamos ter. lançada, né? Hein? A semente foi A lançada. semente foi lançada. Exatamente. Então, tenhamos essa certeza, Angélica. Tenha essa certeza. E sossegue o seu coração. Diga, Silvânia de Cássia. Não, só queria fazer uma observação que é bem assim mesmo, né? É difícil, nós que somos pais, é difícil, mas é assim mesmo, devemos dar essa oportunidade. Eu tenho uma filha só, e ela tinha 3 meses quando eu me separei do pai dela, mas nós somos muito amigos. Apesar de separados, sempre fomos muito amigos no que tocasse à educação dela, parceiros mesmo. Então, ela é espírita, realmente é delicado, mas chegou num momento que ela quis arpar, né? Normal, né? E nós ficamos apreensivos, né? E eu falei com ela, falei, minha filha, mas eu estou preocupada e tal, seu pai também. E ela falou assim, mãe, confia na educação, você e meu pai, eu vou falar para o meu pai também, confie na educação que vocês me deram. Eu recebi e confio, tipo, recebi o que vocês passaram para mim e é o que eu vou fazer, então vocês precisam confiar. É verdade, não é? A gente tem que entender isso, é difícil, mas a gente tem que entender. Então, é aquilo, né? Como você falou, se você fez, se você direcionou, agora aguarda. Fique ali esperando, como o Mauro falou, né? Seja porto aí, porque vai voltar, né? Então, é isso mesmo. A gente tem que confiar no que nós passamos para eles. E uma coisa que para nós espíritas fica mais fácil de compreender é nós também já estivemos nesse lugar. Eu também já estive no lugar de não querer zarpar. Em algum ponto da minha vida, sei lá quanto. Não foi nessa encarnação, mas numa outra, com certeza. Eu também já tive numa situação de querer minha herança antecipada. E o pai me deu. Eu também já estive em todos esses papéis, já exerci todos esses papéis. E quando eu estava exercendo esses papéis, eu fui acolhido pelo meu anjo da guarda, pelos amigos espirituais, por Deus, por Jesus, sei lá, enfim. Mas fui acolhido. Então, entendamos que a fruta precisa ser colhida na estação adequada. Como diz Emmanuel, frutos sazonados. Se colher fora da época, ele fica verde, ele fica ruim, ele fica azedo, ele estraga, não funciona, não alimenta. Então, tenhamos paciência e confiemos, como lembrou a Silvânia, confiemos naquilo que passamos. O frutificar não é conosco. O frutificar é com Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é de Deus. Então, tenhamos isso em mente. Tudo bem? Continuemos? Vamos lá, Ronald. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele a sua mãe, e nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas: um de nós dois
é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Perfeito. Então, caridade é a senha. Anteriormente ele disse, uma só palavra é a senha. Como é que é? Uma só é a senha. Caridade. Como é que nós vamos fazer caridade escorraçando os nossos filhos que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós, que não concordam conosco? Então, não escorraceis a criancinha que repele a mãe, nem que paga com ingratidão. Porque os Espíritos nos dizem, e a Verônica levantou a mão, não passei. Verônica, desculpa, eu passo para você já já. Os Espíritos nos dizem que quando nós não recebemos a gratidão do beneficiado, nós a receberemos de Deus. E cá para nós, pelo menos eu penso assim, é muito melhor receber de Deus do que receber de qualquer outra fonte. Qualquer outra fonte. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Se tem alguma dificuldade, diz ele aqui, um de nós dois, vou usar a palavra que ele usou aqui, tá? Eu não concordo, não gosto dessa palavra, mas é a que ele usou. Um de nós dois é culpado. Um de nós dois tem responsabilidade nessa dificuldade. Está na encarnação passada, na outra, causas anteriores das aflições. Se não tem nada que possa ter gerado nessa encarnação a dificuldade, elas estão na vida passada, elas estão na reencarnação passada. Então, mesmo sabendo disso, sabendo disso, tentemos, né, entender de novo e entender o outro, porque eu também já passei por essa situação, eu também já tive esse momento de rebeldia, e quem de nós não teve nessa encarnação? Se alguém não teve, ótimo, né? Que bom. Mas, de uma maneira geral, nós tivemos já nessa encarnação. Ainda tivemos muitas rebeldias, muitas situações desagradáveis. Quem de nós, um dia, não ficou triste, aborrecido, zangado com o pai, com vontade de matar o pai, com vontade de, sei lá, matar o professor? Todos nós já passamos por essa dificuldade. Coisa de criança. Tudo bem. Mas ele está falando aqui de criança. Não escorraceis a criancinha que repele a mãe. Porque não é ao acaso que isso acontece. Não foi o acaso que a fez assim. Se nós não estamos ali no processo de expiação, estamos no processo de prova. Nós pedimos para passar por aquela situação. E nós escolhemos aquela situação, escolhemos ou aceitamos aquele espírito para ser ou para estar nosso filho durante o período. Então, façamos o nosso melhor e sigamos em frente. Diga, Verônica. Olá, meu queridão. Deixa eu te perguntar uma coisa. E quando essa situação é ao contrário? Você disse não, está escrito, né? Não escorraçai as criancinhas. E quando é ao contrário? A criancinha que escorraça pai e mãe. Não escorraceis a criancinha. Não faça a mesma coisa que a criança. Só que, Valdemir, até me desculpa o ponto de vista que eu vou botar. Fique à vontade, ponto de vista a gente lê e estudar, a gente entende o que está certo e o que está errado. A gente sabe, nós espíritas, o pouco que a gente já entende,
A gente sabe muito bem, não, eu não vou fazer isso porque está errado, vai ficar pior a situação. Sendo que estudar e colocar isso na cabeça é muito difícil, devido a certas situações que vêm a acontecer. Porque eu, por diversas vezes, já falei aqui, já falei para você no privado, para o Mauro, e falo quantas vezes for necessário, porque eu não tenho vergonha nenhuma, é muito complicado. Você toda hora, ai, me perdoa, olha, eu nunca mais vou fazer isso. Ai, olha, eu falei aquilo para você, eu te ofendi. Pô, chega no outro dia, vem com a maior cara de pau, cara lavada. Não, eu tô falando, tô sendo sincera. Tem horas que eu tô deixando o espiritismo de lado, porque não rola. Quando vem, ai, eu não me desculpa, eu não queria te ofender, ó, vai para lá, para onde tu quiser, para aquele monte de lugar que vocês aqui conhecem, porque aqui também ninguém é santo. Tá entendendo, Valdemir, o que que eu quero dizer? Estou Verônica, entendendo sim, Verônica. E Verônica, olha só. Hum, Você aqui na leitura do Evangelho, nesse parágrafo, diz assim: não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a vos paga, nem as que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Ok? Mães, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei convosco mesmas: é um de nós dois é culpado ou responsável. Então, não, ninguém está envolvido numa relação dessa, Verônica, ao acaso, à toa. eu sei. Então, estamos ali para nos ajustarmos. Se o outro não faz a parte dele, é problema dele. Faça você a sua parte. Ficar Ok? sempre aceitando o que ele faz, é isso? Faça a sua parte. Leia o capítulo sobre indulgência. Leia o Capítulo capítulo 10. sobre indulgência. Por quê? Por quê? Todos nós estamos na fase de conhecer a doutrina espírita. Depois vamos entrar na fase de incorporação do conceito. Depois vamos para a fase da vivência do conceito. Por isso que eu entendo quando você fala, eu chuto a doutrina espírita, porque ela não está incorporada ainda. Ah, tá. Vai chegar o momento em que pode fazer o que acontecer, como Cristo falou: Pai, perdoai, não sabem o que fazem. Sim. E olha que eles não estavam reclamando de Jesus, não, pregaram na cruz. Uhum. Então, veja a distância que nós estamos do exemplo. É verdade. É muito grande. Então, se você quiser agir hoje como o exemplo, é muito difícil. Sim. Então, primeiro nós estamos tendo contato com a orientação. A orientação é essa e não vai mudar porque a gente pensa diferente, porque a orientação correta é essa. Na medida do nosso amadurecimento, ela sai daqui, como o Padre fala, né? É a distância mais longa, que é daqui para cá. Sair da cabeça, que é o entendimento, e ir para o coração, que é a internalização, é uma distância gigantesca, que leva às Abissal. vezes. Oi? Abissal. Abissal, que leva às vezes muitas O que é encarnações. abissal? Não sei. Que é uma Abissal. distância enorme. É uma Ah, tá. distância enorme. Então, essa distância que sai daqui para cá é essa distância gigantesca, que às vezes leva muitas encarnações. Quando ela chega aqui, é que nós vamos começar a vivenciá-las. Mas, Mauro, eu acho que a distância é bem curta, então, entre o coração e a boca. Não, não, Também não? não, porque é a outra fase. De novo, o mal não é o que entra pela boca, e sim o que sai da boca, porque diz o que está cheio o coração. Então, enquanto nós não vivemos a doutrina, nós vamos ter aí uma trajetória imensa até transformar o que hoje eu entendo em aquilo que eu faço. Existe aí uma distância gigantesca e um trabalho hercúleo para essa transformação. Então, de novo,
faça a sua parte. Não cobre do outro a parte que ele ainda não é capaz de fazer. Só lembrar, né, Mauro? Se Deus chutasse o amor, chutasse a doutrina espírita em relação a gente, toda vez que nós cometemos um equívoco, onde estaríamos? É verdade. Então, precisamos pensar nisso. Né? É porque na hora a gente não consegue pensar nesses itens, sabe? Pois é, eu tenho que pensar antes, Verônica. E aí é que é complicado. Pois é, eu tenho que pensar na hora boa. Pois eu preciso lembrar Deus, buscar Deus nas horas certas, de coração puro e atento, é a maneira de encontrá-lo na hora do sofrimento. Um versinho lá do poeta que nos mostra isso. Buscar Deus nas horas certas, de coração tranquilo e atento. É a maneira de encontrá-lo na hora do sofrimento. Na hora do sofrimento eu não vou buscar Deus. Eu vou me rebeldar, me rebelar. Uhum. Rebeldar, né? Me rebelar. Eu preciso buscá-lo na hora que estiver equilibrado. Eu não preciso estar em prece o dia inteiro, mas preciso estar em estado de prece o dia inteiro. Porque se Deus me abandonar, eu estou frito. Com toda certeza. Então, preciso minimamente entender. Eu preciso imitar Deus. Vou conseguir? Não. Mas eu preciso me esforçar para imitá-lo. Porque eu sei que a lei está inscrita na minha consciência. Até há pouco tempo, coisa de meses, eu botei todas as roupas deles, tudo quanto foi bolsa de supermercado mesmo. Falei, mete o pé. Mete o pé, tu finge que eu não existo, finge que nem da minha barriga tu saiu. Deu uma semana para ele de volta. Falei, o que tu tá fazendo aqui? Eu já falei que é para tu meter o pé. Não, mas eu me arrependi, eu não posso ficar longe de você, nem do papai. Falei, que papai, rapaz? Você não lembra de papai e mamãe? Você só lembra de papai e mamãe quando tu tá no perigo, quando tu tá precisando. Porque fora isso, é só maus tratos. Porém, depois que eu falei isso, eu me lembrei de uma grande coisa. Eu era assim com meu pai e com a minha mãe. Eu não desgrudava deles por nada, sabe? Pronto. Aí eu fiz essa comparação, entendeu? Eu falei, poxa, peraí, eu também fui assim. Eu queria sair do rabo de saia da minha mãe e das calças do meu pai, mas eu não conseguia, porque eles eram tudo na minha vida, não tinha namorado, não tinha nada. E o meu pai que me incentivava. Minha filha, você tem que seguir teu rumo. Já está na hora. Não, mas eu não quero, eu não vou conseguir ser ninguém sem vocês. Pereré, até que eu saí, né? Eu continuei a minha vida, me casei, tive meus filhos e tal. Mas isso veio na minha mente. Falei, poxa, olha só, eu já fiz isso, de não conseguir dar o passo sozinha. Mas chegou a hora que eu tive força, tive coragem e dei. Graças a Deus, me dei bem. Só que os passos deles são diferentes do meu. Você sabe muito bem, o Mauro também. Entendeu? Esse é o ponto, é o problema. Assim como os meus passos, só para encerrar aqui, já acabou o tempo, mas assim como os meus passos são diferentes dos meus pais, os seus passos são diferentes dos seus pais, todos os passos são diferentes. Porque não existem duas pessoas no planeta Terra iguais. Nunca existiram e nunca existirão duas pessoas iguais. Então, nossos passos, nossas posições, nossos sentimentos serão sempre diferentes. O que precisamos entender isso e respeitar quem pensa diferente, quem dá um passo diferente do meu. Respeitar, não é concordar, mas respeitar sim. Maurinho, está com você. Obrigado, gente. Obrigado, Valdemir. Obrigado, pessoal, pela. Obrigado, tá? Desculpe aí passar o horário, tá? Nada, Sem Verônica. problema. Nada, não tem problema não. Então, eu vou sugerir, gente, na semana que vem, que a gente retome desse parágrafo, tá? Não escorraceis, pois. Sim. Tá bom? Porque o seguinte tem relação com esse anterior. Uhum. Então, para não ficar solto, a gente vai voltar desse parágrafo aqui, ó. Não escorraceis, pois. Então, continua no capítulo 14, no item 9, no parágrafo não escorraceis, pois, a criancinha, tá bom? Em realidade, nós só fizemos um parágrafo.
Aliás, fizemos 2, né? Mas vamos Dois repetir. parágrafos. Temos 2 e vamos repetir na próxima semana. É o que nós falamos no início. Não temos pressa, gente. A gente está aqui para discutir, para entender, para tirar dúvida. Não que saibamos tudo, né? Mas, pelo menos, para a gente discutir e colocar as nossas opiniões, as nossas percepções. A nossa querida Suzy botou um comentário no chat também, em relação a isso, né? Ela diz: a minha filha mais nova hoje é ateia, mas tenho muita responsabilidade nisso. Não oferecia educação religiosa, achava que ela deveria ser livre para escolher quando crescesse. Falhei e peço a Deus a oportunidade de estar com ela novamente e fazer o que me competia fazer nesta encarnação. Então, de novo, Suzy, seja Porto, esteja pronto, porque esse barco vai voltar. Entendeu? Vai voltar e a gente vai ter a oportunidade de oferecer aquilo que estiver ao nosso alcance para ajudá-lo na continuidade da sua viagem, né? Fique tranquilo. Vamos, então, fazer a nossa prece. Verinha, então, será a nossa porta-voz. E agradecer a todos que estiveram conosco e nos auxiliaram nessa discussão tão oportuna e saudável, né? A todos nós. Então, Verinha, por favor, a nossa prece. Mestre Jesus, agradecemos por estas horas de ensinamentos e aprendizagem, sobretudo hoje que tivemos a oportunidade de retomar a discussão dos laços de família que tanto nos deixam preocupados, aflitos, e sabemos que fazem parte de toda a nossa caminhada. Para nos tornar mais pacientes, compreensivos, fortalecidos, diante das situações difíceis durante a nossa caminhada nessa terra. E vamos também estimular a paz entre nós para ajudar as pessoas, como nos ensinou Joana de Ângeles hoje, na leitura de abertura, de preparação para nosso estudo. Assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigado, Verinha. Obrigado, pessoal. Um beijo a todos. Obrigado, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.